Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu, esses dias, estava vendo o noticiário e vi que está próximo do Enem. E eu vou começar hoje fazendo umas perguntas para vocês, mas eu vou lembrar vocês que todo exame tem umas capciosidades, né, que o pessoal chama de casca de banana. Então não responda ao primeiro impulso, tá? Eu vou perguntar a vocês uma coisa bem básica: o que protege a cabeça do motoqueiro? Vou dar 5 opções. A primeira opção é o capacete. A segunda opção é o capacete no cotovelo. Vocês já viram o motoqueiro andar com o capacete aqui no cotovelo? A terceira opção é o capacete na cabeça sem o afivelamento. Tem uma fivelazinha que prende aqui e sem baixar a viseira. E a quarta opção é o capacete corretamente colocado na cabeça, devidamente afivelado e com a viseira baixada. Qual é a opção certa? A quarta. No primeiro momento, a gente talvez optasse o que protege a cabeça do motoqueiro. Normalmente a gente responderia que era o capacete. E assim também nós, às vezes, nos apressamos na nossa postura de nos proteger contra tudo aquilo que o inimigo das nossas almas lança sobre as nossas vidas. E quando nós pensamos, nós estamos fazendo uma coisa importantíssima. Existe um ditado que diz assim: se você semear um pensamento, você vai colher uma ação. Se você semear uma ação, você vai colher um hábito. Se você semear um hábito, você vai colher um caráter. Se você semear um caráter, você vai colher um destino. Por mais que esses pensamentos tenham seus erros, mas a gente percebe que, de fato, sempre que a gente começa a pensar em algumas coisas ou deixar que alguns pensamentos tomem controle a nossa mente, então a gente acaba agindo da forma que aquele pensamento nos orienta. E sem dúvida, na medida que a gente começa a fazer aquelas ações diariamente, a gente pega o hábito. Assim são os maus hábitos na alimentação, os maus hábitos na comunicação. E, naturalmente, aqueles hábitos, eles vão acabar influenciando no nosso ser. Querendo ou não, eles vão influenciar no nosso ser. E isso vai fazer com que a nossa vida caminhe para um lado
ou para o outro. Por isso a ideia de colher um destino. Eu gostaria que nós pensássemos nessa noite sobre o mal que tem assolado a sociedade há tempos, mas nos dias que nós vivemos, tem com certeza sido avassalador esse mal, que é a ansiedade. Nunca nós nos livramos completamente da ansiedade, mas a ansiedade é algo que tem com certeza trazido para muita gente mesmo, problemas seríssimos, e também para pessoas que creem em Cristo, que têm a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. E a ansiedade é uma realidade tão presente na nossa vida, que a Bíblia encara esse mal e apresenta o remédio. Então, a Bíblia diz para nós não estarmos inquietos. Uma coisa que está escrita e a gente às vezes lê e não leva a sério, porque ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem aqui não fica ansioso? Eu acho que é difícil alguém dizer que não levanta a mão. Você pode até dizer: não estou ansioso porque eu tenho bastante dinheiro no bolso, né? Tenho muito dinheiro no banco, não estou ansioso, não estou preocupado. Eu não estou ansioso porque a minha família está toda segura. E muita gente pensa nisso, né? Mas só que nos momentos que nós estamos vivendo, não existe ninguém que esteja totalmente seguro. Pessoas que se isolaram por causa dessa doença terrível, né? De uma hora para outra precisaram se relacionar com alguém e chega, através de um alimento, chega uma contaminação. Então, a ansiedade, ela tem se notabilizado na vida das pessoas. E, apesar disso, a Bíblia Sagrada, ela é diferente da maioria dos remédios, porque a maioria dos remédios tem prazo de validade, né? Pelo menos que eu saiba, alimento, remédio, tudo tem prazo de validade. Passa um tempo, pronto, acabou a validade, não faz mais o efeito. Mas a palavra de Deus diz, a própria palavra, ela permanece para sempre. Então, o remédio que a palavra de Deus nos apresenta para esse mal e a recomendação de não andar ansioso, ela tem na mesma proporção. Ela diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, como eu estava dizendo, tem gente que não anda ansioso por umas coisas, mas anda por outras. A gente fica ansioso com o passar dos anos, a gente vai vendo o túnel chegando ao fim, o túnel da vida, e a gente fica ansioso porque gostaria de ter feito umas coisas, não fez, porque vê que talvez não dê tempo de fazer algumas coisas que a gente pensou que daria tempo. E, enfim, todos nós, por alguma razão, ficamos ansiosos, ou porque a gente se projeta a fazer muita coisa e não consegue fazer essas coisas, ou porque a gente fica com medo de algumas coisas darem errados, e a gente fica sempre com essa ansiedade. Mas o conselho de Paulo aos Filipenses é: não andeis ansiosos por coisa alguma. É muito interessante como essa universalidade do versículo vem de encontro à necessidade de qualquer pessoa, porque ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Vocês devem lembrar que no Sermão do Monte, Jesus disse assim, que olhai os lírios do campo, né? Não se preocupe com as coisas que vocês vão comer, não se preocupe com o que você vai vestir. Mas aqui, o que nós vamos ver é exatamente o servo de Deus, o apóstolo Paulo, dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. E aí você põe a sua lista e veja se o seu item está
incluído em coisa alguma, né? Qualquer coisa que você possa. Eu vou ficar ansioso porque não vou conseguir polir aquela pedra, né? Como eu pensava, né? Eu vou ficar ansioso porque não vou conseguir fazer aquela venda que eu estava pensando em fazer. Eu vou ficar ansioso porque não vou conseguir preparar aquela comida do jeito que eu pensei que ia preparar. Vou ficar ansioso por isso, por aquilo. Mas é muito claro o conselho de Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, nessa mesma proporção, ele dá a receita para esse remédio. E ele diz: não fique ansioso por coisa alguma, porque a gente pode ficar ansioso por coisas diversas. A Bíblia registra pessoas que ficaram ansiosas por coisas mínimas. Tem gente que não fica ansioso por coisas importantes, mas por coisas mínimas, porque está demorando uma consulta, porque está demorando o resultado de um concurso, porque está demorando alguma coisa. Então a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica tensa. E a recomendação é: não estejais ansiosos por coisa alguma. E aí você pode dizer: sim, pastor, mas tudo bem, já entendi perfeitamente. É para não ficar ansioso. Agora, como não ficar ansioso? Talvez seja essa a grande pergunta: como não ficar ansioso? E a Bíblia responde. Ele diz: mas em tudo, e tudo também é altamente universal, né? Não é altamente abrangente, é totalmente abrangente. Em tudo, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Irmãos, como eu fui abençoado em ler essa palavra. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu não estava procurando uma resposta para mim, mas quando eu li essa parte do texto: mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, eu percebi que eu costumo orar por coisas, digamos assim, maiores, né? Coisas mais difíceis. Quando a medicina não resolve, aí você vai buscar Deus, né? Porque é aquela história, aquela máxima: você já bateu em todas as portas, você não conseguiu resposta, então vai bater na porta de Jesus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está exortando os crentes de Filipos. Ele está dizendo o seguinte: não fique ansioso por coisa nenhuma, seja coisa grande, seja coisa pequena, seja coisa que o médico resolve, coisa que o médico não resolve, coisa que o juiz resolve, coisa que o juiz não resolve, coisa que o engenheiro resolve, coisa que ele não resolve, qualquer coisa. Não fique ansioso por coisa alguma, seja um problema na família, seja um problema nos negócios, não fique ansioso por coisa alguma. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu confesso aos irmãos que eu fico ansioso. Eu fico ansioso. Como eu brinco, né? Não vou mentir para ficar careca, né? A gente fica ansioso, não adianta dizer que não fica, a gente fica. Mas existe uma exortação da gente não andar ansioso. Ficar ansioso é uma coisa, andar ansioso é outra coisa. A gente fica ansioso, pois então, pronto. Se eu fiquei ansioso, eu vou buscar um remédio para a minha ansiedade. Eu não vou andar ansioso, eu não vou permanecer ansioso. Eu vou procurar colocar diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, todas as coisas que estão me trazendo ansiedade. Confesso aos irmãos que eu tenho andado ansioso, eu tenho estado ansioso por uma coisa em relação à minha alimentação. Isso tem me perturbado, tem me tirado do sossego, porque eu estou de uma forma que eu estou quase virando um homem que jejua 24 horas, porque tudo que eu vou comer, chega alguém e diz: isso aí não pode comer, isso aí traz consequências. E isso tem me trazido, sinceramente, uma ansiedade. E então, quando eu estava lendo esse texto e eu vi, então pronto, eu já sei como é que eu vou resolver isso.
A Bíblia diz que nós devemos colocar diante de Deus tudo. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu tenho certeza que, se a gente fosse conversar com... Existe uma linguagem que as pessoas utilizam quando vai conversar com a autoridade sobre algum assunto, ou quando vai pedir um favor, a pessoa... Existe uma máxima que as pessoas dizem: não, vou falar com uma pessoa importante, não gaste o seu cartucho, né, com isso, né? É pouco demais. Mas essa lógica pode até servir para os relacionamentos humanos, mas para com Deus é diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: gaste tudo, gaste todos os seus cartuchos, peça a Deus tudo que você estiver, tudo que estiver lhe deixando ansioso, coloque diante de Deus em petições, em orações, em súplicas. Súplicas são aquelas orações mais urgentes, né? E isso naturalmente vai ter uma consequência. Ao invés de nós sermos ansiosos, ficarmos ansiosos, nós vamos, ao contrário, experimentar uma paz, e uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Ora, é isso que nós precisamos estar bem vigilantes, guardar o coração e a mente. Nós precisamos ter a nossa mente firme. Isaías capítulo 26, versículo 3, nós vamos ver aí o profeta colocando algo muito importante para a nossa vida. Ele fala sobre a gente manter a mente firme. Abra a sua Bíblia, marque aí na sua Bíblia, porque, ora, se você é vacilante, a Bíblia diz que você não recebe nada de Deus. Mas, quando você vê Isaías 26 e 3, ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ora, a nossa mente, ela deve realmente estar firme no Senhor. Então, se eu estou preocupado com alguma coisa, se eu estou ansioso com alguma coisa, eu devo me voltar para Deus, manter a minha mente firme no Senhor. E eu vou manter a mente firme quando eu confio no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu vejo muita gente que não se firma nos seus propósitos, nos seus pensamentos, que não tem uma segurança, uma estabilidade espiritual, porque lhe falta uma disciplina habitual. Naturalmente, é preciso que a gente lembre uma coisa muito importante. Como eu disse, eu ando muito pensativo sobre o que eu como. E existe uma outra máxima que diz assim: nós somos aquilo que comemos. Eu lembro que nós, quando tínhamos uma filha criancinha, a minha esposa dava muita papinha para a criança, papinha de legumes, né? E a minha filha gostava muito de cenoura. E naturalmente, se a criança gosta de uma comida, a gente prepara aquela comida. E haja cenoura. E aí, de repente, a menina ficou com as mãos amareladas. E a irmã Márcia começou a chorar, e a gente foi no médico. E o médico disse: o que você dá para ela? Ela disse a dieta todinha, disse: pois então tire a cenoura. Pronto, acabou-se o amarelão das mãos. Ela achou que ela estava com doença do fígado, não sei o que, acabou-se. A nossa alma também, ela deve ser alimentada. E nós alimentamos a nossa alma, e dessa alimentação da nossa alma é que vai surgir
digamos assim, as características da nossa alma. A gente com certeza precisa entender que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento vivo. É um relacionamento vivo. Tem muita gente que gosta muito de citar aquele salmo, se eu não estou enganado, é o 115, que diz assim, tem boca, mas não fala, né? Não é o 115? Me ajuda aí, é isso mesmo, né? Então, os ídolos deles são de prata e ouro, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve e tal. Mas, essas mesmas pessoas que às vezes gostam de lembrar que os deuses de algumas pessoas são esses deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, às vezes esquecem que o Deus que nós servimos, porque o objetivo do Salmo é dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que tem ouvidos e ouve. E a gente esquece de explorar essa capacidade. É muito interessante que Isaías diz assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Mas mesmo Deus, estando com os ouvidos atentos à oração, quando foi inaugurado o templo de Salomão, aí Deus disse: eu estarei atento à oração que se fizer nesse lugar. O apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês levantem as mãos santas em todo lugar, que orem, que intercedam, que façam orações, intercessões e ações de graça por todos os homens e pelas autoridades. Ou seja, nós somos exortados a orar continuamente sobre todas as coisas. Mas o que a gente faz? Às vezes a gente repete a nossa oração. A gente simplesmente repete a oração. Preste atenção. Preste atenção não na oração dos outros, na sua oração. Na terça-feira que vem nós vamos ter uma oração virtual. Nós tivemos uma oração quinta-feira, e como a próxima quinta-feira é o dia 24, né? É noite de Natal, as pessoas vão estar se deliciando com aqueles pratos gostosos, né, em família. Então, dificilmente alguém às 8 horas da noite vai acessar o celular para fazer uma oração virtual. Mas aí nós transferimos para terça. Então, terça-feira às 20 horas. Então, observe como você tem orado, porque os outros a gente já observa normalmente. Que tipo de oração nós fazemos? Se você observar, sempre as nossas orações, elas tendem a ser repetitivas. Sabe como é? Você diz: eu não rezo, eu oro. Mas será que a nossa oração não está quase uma reza? A gente fazendo aquela oração, mesma coisa. E sabe por que nós fazemos essa repetição? Porque justamente nós acabamos nos relacionando com Deus de uma forma não inteligente. E é preciso a gente lembrar que o culto que nós prestamos a Deus é um culto racional. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 18, e veja como é que Deus faz conosco, como é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Isaías capítulo 1, versículo 18. O profeta, ele ouve, né? Ele ouve Deus dizer o seguinte: vinde e... o que está escrito aí na sua Bíblia? Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde e... Isaías capítulo 1, versículo 18. O que está escrito? Vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Vinde e... vamos resolver esse assunto. Vamos resolver esse assunto. Essa é uma tradução. Vamos ver outra. Vinde e arrazoemos. Arguímos. Vende e vamos refletir. Se você, essa tradução que eu estou aqui diz assim: vinde e conversemos, diz o Senhor. Qualquer dessas traduções vai mostrar que Deus nos chama
para uma conversa. Que Deus quer relacionamento personalizado. Você sabe qual é a maior queixa das pessoas em relação aos relacionamentos? Uma das descobertas que eu li, não sei se eu estou atualizado, mas eu li há muito tempo isso, do ramo de vendas, é você chamar as pessoas pelo nome. Diz que a canção mais bonita que alguém pode ouvir é ser chamado pelo nome. Isso é um mandamento dos vendedores, né? Então, a primeira coisa que você chega lá, qual é o seu nome? Ele não quer saber o seu nome, não. Ele quer vender, com todo respeito. Ele quer saber o seu nome para poder facilitar a venda, né? Mas ele está usando a técnica certa, está sendo educado. Porém, Deus realmente quer conversar conosco. Ele quer que nós apresentemos a Ele. Olha só, Jó 38:3, nós temos estudado sobre o livro de Jó. Jó 38:3 também nos fala a respeito disso. E é interessante como a gente tem estudado sobre o livro de Jó na escola bíblica, e a gente já viu toda o Jó se justificando e tal, mas no capítulo 38, então Deus responde a Jó, e no versículo 3 ele diz assim: agora cinjo teus lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. Então, é isso que Deus quer de nós, relacionamento, mas não é um relacionamento engessado, é um relacionamento de arguição, de inteligência, e a nossa mente precisa ser alimentada por essas realidades. É preciso que eu e você possamos compreender que a nossa mente precisa ser bem alimentada para que a gente possa se relacionar com Deus devidamente. Se a minha mente for mal alimentada, e a minha mente se alimenta através de quê? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto e daquilo que eu falo. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Normalmente não é possível a gente passar o dia todinho ouvindo coisas que não nos aproximam de Deus e chegar em casa cheio de Deus. Não é possível que a gente passe o dia todinho lendo coisas que nada tem a ver com o reino de Deus, com os princípios de Deus, e a gente chega em casa cheio das coisas de Deus. Por isso, há necessidade dessa disciplina, de nós buscarmos a presença de Deus, de nós buscarmos esse relacionamento com Deus, e diante de todos os nossos problemas, a gente colocar tudo diante de Deus, para que a paz de Deus encha, guarde o nosso coração e a nossa mente. De tudo quanto se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, então, o que deve permear os nossos pensamentos. Em que a gente deve pensar? Porque, com certeza, se eu pensar em coisas boas, a tendência é eu fazer o quê? Se eu semeio o pensamento, a tendência é eu semear uma ação, é eu fazer uma ação, né? Então, para que a gente tenha bons hábitos, é preciso que a gente tenha bons pensamentos. Então, Paulo começa a fazer uma série de pensamentos que a gente deve se esforçar para que nós os tenhamos em nossa mente. Esse pensamento, que alguns o chamam de o pai da ação, a Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, foi feita uma pesquisa, diz o seguinte, que a maioria das nossas preocupações, você faz uma pesquisa, faça uma lista das preocupações que você imagina que são preocupações, que estão deixando ansiosos. E aí, se você fizer essa lista, segundo uma pesquisa, apenas 8% desses itens são verdadeiros.
os outros são falsos. Já pensou? Vamos arredondar, né? Vamos dizer que é 90% contra 10%. Já pensou? Você se preocupa de 10 coisas que você está preocupado, ansioso, só uma realmente vale a sua preocupação. É o que Jesus ensinou. Por que vocês estão ansiosos com respeito ao que vão comer, com respeito ao que vão beber, com respeito ao que vão vestir? Veja os pardais, as aves, eles não semeiam, eles não ceifam, e no entanto eles não morrem de fome. Então tem determinadas coisas que realmente eu devo me ocupar delas, não diria me preocupar, mas me ocupar. Mas boa parte das coisas que a gente se preocupa, é preciso a gente fazer como diz um certo cidadão, que ele disse que em Minas Gerais, na época da guerra, tinha um cidadão muito preocupado, muito, mas muito preocupado, porque ia ser chamado para a guerra. Os jovens estavam sendo chamados para a guerra, e tinha o outro que não estava nem aí. E ele disse: mas compadre, como é que você não está preocupado, compadre? Os homens vão para a guerra. Ele disse: não tem com que se preocupar, porque só tem duas possibilidades: ou eu vou ser chamado para a guerra, ou eu não vou ser chamado para a guerra. Se eu não for chamado para a guerra, eu não tenho com que me preocupar. Se eu for chamado para a guerra, tem duas possibilidades: eu vou ser chamado para a guerra, pode ser que chegando lá a guerra se acabe e eu não vá para a guerra. Se a guerra se acabar, não tem que se preocupar. E se a guerra não acabar, eu vou lá para frente da guerra, né? Chegando lá, eu posso ficar lá atrás, longe das balas. Se eu ficar lá, não tem que se preocupar, eu posso ir para frente. Se eu for para frente e morrer, também não tem que se preocupar. Vai morrer, né? É mais ou menos um pensamento, vai longe essa brincadeira, porque o tempo é curto, mas não precisa ser assim tão mineiro na história. Mas a verdade é que tem coisas que a gente se preocupa que não estão. E vocês estão preocupados com a vacina? Eu não estou, não. Porque eu não posso fazer nada, irmãos, para essa vacina aparecer, para essa vacina ser aplicada. Hoje me perguntam: você vai se vacinar? Eu não sei. Nem chegou a vacina ainda. É um ditado antigo, mas é verdadeiro: quem morre de véspera é peru, né? Isso era antigamente. Hoje em dia o peru morre muito mais cedo do que de véspera. Mas não tenha dúvida que tem muitas das coisas que a gente se preocupa em vão. Vocês estão preocupados quem vai ser o presidente da República? Eu não estou preocupado. Mas por quê, pastor? Porque eu não posso fazer nada em relação a isso. Não adianta. Certas preocupações são em vão. Segundo a pesquisa, 90% das preocupações a gente não devia estar preocupado com elas, porque são falsas. Nós não podemos fazer nada. E aí a gente se esquece dos 10% que deveria se concentrar e agir para não acontecer problema, está no nosso controle. Ao invés de a gente se preocupar, devia se ocupar. Ao invés de você se preocupar se o ladrão vai chegar, tranque a porta. Não se preocupe, tranque a porta e vá dormir. Pronto, acabou-se. Não é assim não. Mas aí a gente fica preocupado. Ah, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa. Se o ladrão estiver indo lá para casa, o que você vai fazer? Nada, ele já foi, já roubou, não tem o que fazer. Não adianta se preocupar. Mas se a gente ficar preocupado, ficar ansioso, o que é que a gente faz? A gente vai orar. E quando a gente ora, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. E eu devo encher a minha cabeça de tudo que é verdadeiro. Então, tudo que é verdadeiro, quando alguma coisa estiver na minha cabeça, vamos perguntar se é verdadeiro? Ou é uma palavra no momento, é fake news, né? Ou é falsidade? Se a pessoa se preocupar com aquilo que não é verdadeiro, se ficar na sua cabeça que não é verdadeiro, você está perdendo tempo, está perdendo saúde, você está pecando. Está pecando. Eu está pecando se eu ficar preocupado dessa forma. Mas ele diz mais: nós devemos colocar na nossa mente tudo que é honesto, tudo que é honesto. Nós não podemos colocar na nossa cabeça nada que seja desonroso, inconveniente, indigno. Nós precisamos colocar na nossa cabeça o que é honesto. Porque se nós pensarmos em coisas honestas, nós vamos fazer coisas honestas. Semeie um pensamento e você vai colher uma ação. Então, Jesus já havia falado sobre isso.
Ele diz: se você tiver a intenção de matar uma pessoa, você já é homicida. Existe uma palavra chamada potencial, né? Essa pessoa tem muito potencial. O que a pessoa está dizendo? Essa pessoa, ele tem potencial para ser jogador de futebol, né? Então ele já tem aquele pensamento, ele tem uma mente boa para aquele jogo de futebol, tem muito potencial. Mas, naturalmente, ele vai precisar transformar aquela mente dele que trabalha com aquilo para ele ser aquele profissional. Tem pessoas que desde criança já demonstram o seu potencial, a sua mente já funciona para determinadas áreas da vida, mas naturalmente ele só vai ser o profissional quando ele colocar em prática. Mas Jesus disse: se você no seu pensamento pensar em matar alguém, você é homicida. Então o que Paulo está dizendo? Nem pensar. Então, o que nós devemos pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro. É interessante, tudo que é puro, só para a gente terminar, que já estamos ao final, é interessante que o que é puro é diferente daquilo que é promíscuo, daquilo que é contaminado. E há uma palavra que diz assim: aborrecei até a roupa manchada de sangue. Então, a Bíblia diz: evitai até a aparência do mal. Então, no nosso pensamento, a gente deve colocar o máximo de coisas puras e não coisas promíscuas. Promíscuo é misturado. Eu devo procurar pensamentos puros e não pensamentos misturados. Uma coisa que influencia demais a nossa vida são as músicas. Porque as músicas, elas trazem ideias, e essas ideias, elas entram com uma facilidade muito grande na nossa mente. E muita gente canta as músicas sem nem refletir o que ele está cantando. Eu gostaria que você pensasse bem no que você está cantando e no que você está ouvindo. Porque existe com certeza essa influência enorme aí. Você já viu? Quando eu não tinha carro, eu chegava em casa todo dia cantando uma música. Não que eu ficasse cantando, né? Mas ficava na minha cabeça. Porque praticamente, eu sei porquê, numa determinada época, você pega o ônibus sempre quase no mesmo horário. Então o ônibus, o motorista bota no mesmo programa. Se for um programa de forró, se for de música popular, então as músicas ficam tocando, porque existe, segundo informa aí, um sistema dos produtores de músicas que eles pagam para os locutores executarem aquela música várias vezes, né? Que é para o povo querer comprar aqueles CDs e tal. Então você acaba ouvindo a mesma música, a música do momento, várias vezes. Então o que acontece? Aquela música fica buzinando no seu ouvido, porque você se expôs a ela muitas vezes. Então, se é assim, o que a gente deve fazer? A gente deve expor a nossa mente a músicas que tragam ideias, que exaltam a Deus, músicas que coloquem a nossa mente para funcionar, e músicas que falem de coisas verdadeiras, de coisas honestas, de coisas justas, de coisas puras, de coisas amáveis, de coisas de boa fama, tudo isso. E ele diz mais, assim, para ficar bem resumido aqui: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então o nosso pensamento deve ser voltado para essa finalidade. Nosso pensamento, tem um pensamento aqui na minha cabeça, vamos fazer um exame aqui. Esse pensamento tem alguma virtude? Esse pensamento tem algum louvor? Se tiver, é de boa fama, então eu posso pensar, eu vou encher minha cabeça desse pensamento. Bom, nós vamos encerrar, porque o tempo já chegou ao final. Mas antes de encerrar, eu gostaria que os irmãos lessem ainda
uma porção da palavra de Deus que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 23. Só para a gente encerrar. Atos, capítulo 17 e versículo 23. Esse encontro aconteceu quando o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, e ele chegou numa cidade, uma cidade chamada Atenas, e ele então fez um discurso. Lá existia um lugar chamado Areópago, e nesse Areópago as pessoas se reuniam, e Paulo então resolveu pregar o Evangelho ali para eles. E no versículo 23, a parte do discurso de Paulo, ele diz: pois passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse Deus que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Agora, por que eu estou querendo que os irmãos leiam isso aqui? Porque para muita gente, Deus é para eles o Deus desconhecido. Porque as pessoas buscam a Deus com uma finalidade: eles querem ser abençoados, eles querem experimentar o que Deus tem para lhes dar, mas eles não estão interessados em conhecer a Deus. E se eles não estão interessados em conhecer a Deus, então não é esse o relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus quer se relacionar conosco de maneira pessoal. Deus quer ser conhecido de nós. É impossível você dizer que ama a Deus se você não conhece a Deus, porque a gente não ama aquilo que não conhece. Então, esse nosso pensamento, ele deve ser direcionado cada vez mais pelo conhecimento de Deus, porque na medida em que eu vou conhecendo a Deus, eu vou pensando sobre as coisas de Deus, porque Deus é verdadeiro, porque Deus é honesto, porque Deus é puro, porque Deus é santo. Então isso vai ser o que vai dominar os nossos pensamentos.